Hey guys, how's it going? I'm Teacher Reginaldo. Quando a gente está aprendendo inglês, tem algumas coisas que ninguém fala pra gente. A gente só vai descobrir quando a gente entra no processo. Que é o seguinte, ninguém te fala que aprender inglês demora. Ninguém te fala isso. Sabe por quê? Porque ninguém quer vender um curso que demora. Porque as pessoas querem o negócio pra ontem, né? Mas eu já te digo aqui, demora. Em inglês é longo prazo, tá? Não vem com essa que, eu vou aprender em 2 meses. Não vai. Demora. Você pode aprender em um dia algumas coisas, sim. Pode. Mas assim, você ter conforto com o idioma, isso demora. Isso demora. Tem coisa que a gente vê agora, a gente não entende muito bem, a gente tem que dar uma martelada naquilo, aquilo vai fazer sentido pra gente, assim, mais pra frente. Que você, agora eu tô entendendo, né? Porque a gente precisa amadurecer o idioma. Você precisa de contato com ele, né? Pra algumas coisas fazer sentido, principalmente as coisas umas estruturas mais complexas e tudo mais, né? Tempos verbais mais complexos, idioms, né? Expressões. Então, assim, demora, né? Então, ninguém te diz que demora, porque todo mundo quer que seja mil maravilhas, né? Outra coisa é que você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência. Se é uma coisa que é a longo prazo, que demora, você tem que ter paciência. Tudo que é longo prazo, você precisa ter paciência. Senão você não resiste ali, né? Então, muita paciência na hora de aprender o idioma, tá? Porque as coisas não acontecem do dia para a noite, certo? Outra coisa que você tem que ter é um plano. O que seria esse plano? Você precisa ter um método. Você precisa ter uma sequência lógica, né? Como eu sempre digo, dá para aprender sozinho? Dá para aprender sozinho. Só que você tem que achar este caminho aí, né? É possível, eu consegui fazer isso, mas é mais difícil, é mais ralado, né? Por isso que, quer fazer aula comigo? Me chama aqui que eu posso te ajudar, né? Porque eu tenho um caminho para você, é só você seguir, certo? Outra coisa que ninguém te fala é que inglês não vai ser uma festa. Não vai ser uma festa. Eu vejo muito por aí, né? Aprenda inglês de uma maneira super divertida. Aprenda inglês sem esforço nenhum. Tipo assim, estão vendendo uma ideia de que você não vai ter que se esforçar, vai ser tudo sempre muito gostoso. E às vezes não. Por mais que você goste. Eu falo isso por experiência própria. Eu adoro inglês. Eu adoro. Mas tem dia que você não tá com saco pra isso. Tem dia que você não tá com saco. Tem dia que você não tá com saco e pronto, acabou. Você não quer. Você tá cansado, você tá meio já cheio, né? Mas aí vem uma outra coisa que ninguém te diz, que é você tem que ter consistência. Você tem que ter consistência. Se você não tiver consistência de todo dia, mesmo que você não queira, né? Se você não tiver essa consistência, muito difícil evoluir. Porque o inglês, né, assim como várias outras coisas, como eu disse, é longo prazo e você tem que todo dia alimentando o teu cérebro com informação, né? Não necessariamente informação nova, mas você tem que estar dando uns lembretes para ele, lembra essa palavra aqui, lembra essa estrutura aqui, lembra esse verbo aqui. Então ele tem que estar sempre dando né? Então tem que ser todo dia, mesmo que seja pouquinho, 10 minutinhos, 15 minutinhos. E você tem 15 minutinhos. Você tem. Eu tenho certeza que você passa um tempão aí com rede social. Então assim, a gente só não percebe, a gente só, ao invés de focar esse tempo, né, naquilo que a gente precisa fazer, a gente às vezes acaba procrastinando. E eu sei que procrastinar é normal, tá? Eu faço isso, todo mundo faz, né? Mas que tal pegar um pouquinho daquele tempo e jogar pro inglês, por exemplo? Que faz muita diferença, vocês não têm ideia, né? Às vezes tem gente que, eu não tenho 3 horas para estudar, mas você tem 15 minutos. Eu tenho certeza que se você pegar para fazer um treino aí de 15 minutos, você fala muito, você pratica muito. É que pouca gente faz, né? Então tem que ter essa consistência de todo dia estar em contato com o idioma, tá? Se todo dia você está em contato com o idioma, imagina daqui a um ano, todo dia você em contato com o idioma, você não concorda comigo que você vai estar você vai estar muito mais íntimo do idioma ali? Muita coisa que era estranha para você estava com dificuldade para entender, começa a ficar mais fácil? Isso é óbvio, né? Mas precisa dessa consistência, tá? Você não pode largar. Tem gente que faz assim, começa a estudar um tempo, aí a pessoa para. Eu vou precisar fazer uma outra coisa, porque eu falo assim, não faz isso. Se você para, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo, né? Que nem eu disse, você tem 15 minutos por dia. Você tem 10 minutos por dia, você não tem? Tem. Então por que você vai parar? Você não tem que parar,
né? Diminua então o tempo, mas não pare, tá? Então, consistência. E outra coisa que você tem que ter é propósito. Você precisa ter um motivo para aprender inglês. Senão você não vai conseguir passar por essa consistência e ter paciência. Não vai ter. Porque se você não tem um porquê, como é que faz? Né? Então você tem que gostar um pouquinho. Tipo, eu sempre gostei, né? Então, muito por conta da música, né? De filmes, que eu sempre gostei muito. Eu queria entender ali. Para mim é prazeroso, é legal, eu gosto, né? O idioma por si só eu acho interessante. Então, esse foi o meu motivo. Porque eu queria, né? Mas eu sei que muita gente não gosta muito, né? Não é todo mundo que gosta. Tem gente que precisa por causa do trabalho, tem gente que precisa porque quer viajar, então quer né, se comunicar ali. Tem gente que tem... Então, você tem que ter esse motivo, tá? Se for o teu trabalho, então, ó, você precisa do inglês, sei lá, para ser promovido, beleza? Você tem um propósito aí. Ah, eu quero viajar. Você tem um propósito. Você não quer conversar com as pessoas? Você tem um propósito. Agora, tem gente que, às vezes, o propósito não é tão forte. Aí é complicado, porque aí vai chegar um dia que a pessoa, hoje eu tô cansado, não quero estudar. Deixa para depois, ela deixa para lá. Agora, quem quer, você tá cansado, você vai lá fazer. Como eu disse, consistência. 15 minutos não vai te matar, entendeu? Mas vai fazer muita diferença a longo prazo. Como eu disse, em inglês é longo prazo. Tem coisa que no inglês não vai fazer efeito agora. Só que quanto mais, né, você tá em contato com aquelas palavras, vai ficando mais fácil, né? Então, só que você precisa desse propósito, né? Eu vou viajar o ano que vem. Então, cansado ou não cansado, com vontade ou sem vontade, você tem que ir lá por causa da consistência, tá? E como eu disse, não vai ser sempre festa, não vai ser sempre gostoso, maravilhoso, mas lembra do teu propósito, né? Você não quer aquilo, você não quer só promoção, você não quer viajar, você não precisa pro seu trabalho, né? Se você gosta, né, do inglês assim como eu, para você vai ser um passeio no parque. Porque, como eu disse, mesmo quando a gente tá meio assim, mas a gente gosta tanto que a gente acaba fazendo, né? Então, eu chamo essas pessoas, né, que gostam do idioma por si só, elas são um ponto fora da curva, né? Porque pouca gente gosta. A maioria da galera precisa por algum motivo, né? Mas tem que ter esse motivo. Tem que ter esse motivo, tá? Então, encontre esse motivo, tá? E lembre de tudo isso, que demora, tem que ter paciência, você precisa de um plano. Não vai ser festa toda hora, não vai ser sempre muito gostoso, vai ter assunto chato que você precisa lidar, né? Consistência, e tem que ter um propósito, tem que ter um motivo, né? Se você entende essas coisas, principalmente no lance que demora e você precisa ter paciência e consistência, se entender isso, que demora, olha, você já está na frente de muita gente, porque as pessoas realmente elas não têm paciência. Ainda mais a geração de hoje, né? Que é tudo muito rápido, que é tudo, não, tem que ser para agora. Em inglês não tem como ser agora, né? Por mais facilidade que você tenha com o idioma, por melhor que seja o seu método, por mais que você estude, ainda precisa de um tempo. O cérebro fala assim, filho, peraí, deixa eu digerir a informação. Entende? Então, precisa dar tempo ao tempo, tá? E tenha calma, tenha calma. Por que você quer correr? A não ser que, sei lá, você precisa fazer uma prova semana que vem. Só que se você precisa fazer uma prova semana que vem e você vai começar agora, você não podia ter feito isso, né? Então, às vezes chegam alguns alunos e falam assim, nossa, tô indo para os Estados Unidos mês que vem, eu queria fazer umas aulas para ver se eu aprendo algumas coisas. Tá, aí você vai lá ver mais ou menos o que a pessoa tem de conhecimento, assim, ela não tem nada. Aí, tipo assim, olha, dá pra você aprender umas frases ali e tal, mas acho que você deixou... Tá tarde, né? Tipo, tinha que ter pensado nisso antes. Então eu sempre falo para as pessoas, gente, começa a aprender agora. Não espera, não. Porque uma hora o inglês vai bater na sua porta, né? E se você já começou a estudar mais para trás, na hora que chegar, a hora que você precisar usar o inglês, né? Ou, sei lá, precisar do inglês para alguma coisa, você já vai estar um pouco mais confortável, né? Então não deixa para depois, não. Começa agora e todo dia estuda um pouquinho, né? Você vai falar inglês pro resto da sua vida. Inglês é pro resto da vida. Isso é outra coisa também que ninguém te diz, sabe? Inglês é pro resto da vida. Pro resto da vida. Você tem que adotar ele pra sua vida, né?
Você tem que criar o teu ambiente, em volta da língua inglesa. Porque aqui a gente não fala inglês com todo mundo. Você vai comprar pão na padaria, você não pede inglês. Você vai no supermercado, você não fala inglês. Então o que você vai fazer para manter esse inglês? Vai ter que ver seus filmes aí, você vai ter que ouvir sua música, você vai ter que ler, você vai ter que de repente conversar com algum amigo que fala inglês. Tem gente que faz aula com o professor para ter esse contato. Então você vai ter que arrumar um jeito para você não ficar, sem inglês na sua vida. Então, e aí que entra o lance de gostar do idioma. Se você gosta um pouco, ajuda muito, porque você vai querer ter contato, E isso é muito importante para o inglês ou para qualquer outro idioma que você quer ter uma certa facilidade ali, um certo domínio. Beleza? Então pega todos esses tudo que eu falei aqui e entenda isso, tá? Porque se você entender isso, tua jornada aí aprender inglês, ela fica mais leve. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve aí se não for inscrito e se quiser fazer aula comigo, me chama que a gente trabalha o seu inglês aí de uma maneira bem simples e fácil. Beleza? And I'll see you guys in the next video. Bye bye.